Nossa, dá pra ver até um negocinho aqui. Deu certo? Aí, Aê. deu, deu certo. Primeira, né? Esperar mais um pouquinho para ver se vai entrando mais gente. Eu Aí. já Até o meu entrou. negocinho aqui deu problema aqui. Pronto. Eu já tô vendo a gente entrando. Ó, O pessoal vai marido, entrando. amigo. Aos pouquinhos. Cara, meu marido, ele é o único que ele fala assim, eu vou entrar, mas aí ele entra É. faltando 5 minutos. Quando tá no final. É, praticamente isso. Olha lá, Entendeu? o colega meu, o Sunga. Eu falei pro pessoal, ó, vou fazer uma live, vai assistindo aí. É, tem que O é bom, pessoal, tem que assistir mesmo. sua mãe não assiste? Minha mãe, então minha mãe não tem Insta. Ah, não. A minha mãe tá entrando agora, né, nessa modernidade aí. É, E não, minha mãe ela não falou, como é tem. que eu faço para entrar? Eu ensinei para ela, ela falou que vai entrar. É, então, minha mãe tem Face. Eu Mas pretendo um aham. dia fazer pelo Face. Eu vou ver se eu convenço uma amiga minha a fazer pelo Face, porque tem bastante gente que entra pelo Face. Depende a faixa etária, Vi. Você É. percebe que as pessoas com uma faixa etária maior é mais face. Aí agora, mas também agora o Instagram começou a vir a outra faixa etária, né? É verdade. Agora já tá mudando. Uhum. Para o Bom, boa pessoal. noite para todo mundo. Hoje eu convidei uma amiga de muitos anos, né? Que é a doutora Carolina. Ela é implantodontista e ela é especialista, né, em harmonização facial. Sim, estamos fazendo. Sou especialista em implante, né? Com o título já Implante. registrado. E a harmonização estamos fazendo, estamos concluindo. Estou Ai, concluindo. que legal. Que legal. Gente, eu amo harmonização facial. Não sei se eu teria coragem de fazer o curso, mas eu acho muito legal. Assim, uma área bem, A gente se bem apaixona. legal. É impressionante como a gente se apaixona. Porque vai vir no resultado, você vai ter. Assim, é impressionante como a gente se encanta com a harmonização. Ai, É muita coisa para aprender, não é fácil, mas é encantadora. A área é mágica, é bem legal. ai, que legal. Bom, hoje eu convidei você para a gente tirar algumas dúvidas sobre o implante, né? É, Daniel não tem. Oi, professor Germano, um beijo. Então, as dúvidas que surgem bastante dos pacientes, né, referente aos implantes, quando eles são indicados, né, se tem um protocolo de atendimento, como é que você está lidando com a relação ao Covid, né, a essa quarentena, se... Bom, enfim, muitas perguntas. Vou é, começar com a primeira, tá? certo, certo. Primeira coisa que eu queria perguntar para você é a indicação do implante. Quando você indica um implante? Normalmente quando o paciente perde o elemento dentário, né? E aí a gente tem que substituir por alguma coisa. Então, a melhor Uhum. substituição hoje é o implante. Então, o paciente perde o elemento, a gente vai optar por colocar um implante. Prótese removível, prótese fixa, hoje já não é tão mais usado. Não é que não se usa. Prótese fixa, quase nada. Mas, assim, hoje se usa mais implante. Quando vai substituir um dente perdido, implante, né? Essa é basicamente a indicação. Entendi. Por exemplo, no meu caso, eu sou ortodontista, né? Certo. Bastante pacientes chegam, tem esse espaço, tem como você puxar o dente? E às vezes eu falo, não, não tem. É mais fácil eu conseguir ganhar espaço para a gente colocar um implante, Isso. né? Aproveitar e deixar bem claro que
é a ortodontia, né? O ideal seria a ortodontia primeiro, para depois fazer o implante. Porque acontece bastante dos pacientes chegarem com o implante, querer colocar aparelho Não e eu dar pode. informação que não dá mais. Não tem É, como, é. né? A Então, gente é uma esclarece bastante, assim, o paciente que a gente vê que tem uma má oclusão, a gente sempre pede para partir para ortodontia. Primeiro alinhar, Uhum. acertar a oclusão direitinho, para depois a gente fazer o implante. Uma vez colocado o implante, não é indicado colocar aparelho, porque a gente tem uma movimentação dentária, a gente não pode movimentar implante, então pode vir a perder, né? A gente pode perder tanto o implante quanto o dente numa força errada. Sim, Então, o implante é só depois que o tratamento ortodôntico realmente tiver terminado, né? É o último uhum. passo, é a implantodontia, né? Não tem como a gente começar pelo implante e depois ir para a orto. Você sabe que muitos pacientes procuram, querem resolver imediatista, né? O implante, mas depois falam, ah, mas eu queria arrumar que tá torto. Aí não tem como mais. É o ideal começar Verdade. pela orto. Certo. O Paulo perguntou se existe Hum, rejeição, se essa então, possibilidade existe. na verdade, assim, o implante, ele é um titânio, né? E ele é biocompatível. Então, não existe rejeição. Existe, às vezes, um problema sistêmico, que ao invés de formar osso em volta do implante, forma um outro tipo de tecido. Mas isso pode ser contornado. A gente pode tirar o implante, curetar a região e colocar de novo o implante, que ele pode pegar de qualquer maneira. Então, não é que o implante, não é que o organismo não vai aceitar o implante. Pelo contrário, ele é biocompatível. Normalmente, em fraturas ósseas que tem pelo corpo, é tudo, a maioria é titânio. Então, é um material biocompatível e não existe rejeição, né? Existe, às vezes, um problema sistêmico na região que, ao invés de pegar, fazer a osteointegração, forma tecido. Então, às vezes, a gente tem que tirar o implante, curetar a região e colocar de novo o implante, que provavelmente pega. Uhum. Eu estou bastante tempo na área. Eu perdi até hoje, que eu fiz já muitos implantes, 4 implantes. Então, o índice de sucesso é muito grande. E os que eu perdi, eu recoloquei e estão na boca até hoje, entendeu? Então, Entendi. tem gente que fala assim, ah, mas a rejeição, que não sei o quê. Não, isso não acontece. Então, acontece, às vezes tem algum probleminha sistêmico, algum probleminha de trauma na região que não forma osso. Mas depois a gente E, faz a remoção daquele implante que não pegou e refaz, reinsere que não tem problema algum. e no caso, por exemplo, você chega a, nesses casos, né, de rejeição, a indicar alguma medicação? Não, não. Na Não. verdade, a gente não. Como é local, como aconteceu, já acontece, a gente tira o implante, cureta, a gente tira aquele tecido desorganizado e faz a inserção do implante novamente. Prepara o osso e faz a inserção do implante novamente. Então, não tem Entendi. necessidade de nenhuma medicação, porque é local, Legal. né? Então, o tecido que está Entendi. desorganizado ali na região, por alguns motivos pode acontecer, não vou falar da técnica aqui, e aí a gente tira, cureta novamente, limpa aquela região e insere de novo o implante. Não tem grandes problemas com relação a isso, não. Tá. Existe alguma contraindicação? Existe. Existe contraindicação, pacientes que ainda estão em crescimento, né? Depois eu quero Uhum. falar um pouquinho mais disso. Pacientes descompensados sistemicamente, diabetes descompensado, hipertenso. E aí eu vou falar um pouquinho com você, Vivian, uma contraindicação que é quase, não vou falar que é absoluta, mas assim, que a gente tem que reverter muito, pacientes, mulheres com menopausa, hoje estão tomando muito medicação de bifosfanato. E esse medicamento causa necrose. Se a gente faz uma perfuração na região, pode necrosar a área que a gente está trabalhando. Então, a gente tem que tomar muito cuidado com essa medicação. Então, essa é uma contraindicação quase que absoluta. Se o paciente estiver tomando essa medicação por muito tempo, a gente não pode fazer a cirurgia na região. Na região, não, a gente não pode fazer cirurgia. Até extração dentária é perigoso, para não pode causar uma necrose ali na região, necrose óssea, né? Entendi. E pacientes descompensados a gente não trata. Então, a gente primeiro indica, pede para o paciente
procurar um médico para compensar, né? Para depois Uhum. fazer a parte odontológica. Para a gente não Entendi. correr risco, porque assim, fumantes é um contraindicado. Fumantes é contraindicado. Pacientes com diabetes muito elevado é contraindicado. Pacientes hipertensos é indicado não pela cirurgia em si, mas sim pelo, não pelo implante, né? Mas sim pela anestesia, o trauma que pode causar. Então a gente pede para o paciente primeiro ter o controle sistêmico para depois fazer uma cirurgia eletiva. Entendi. E algumas pessoas perguntaram referente ao tempo, né? Por exemplo, eu coloco o implante hoje, quanto Uhum. tempo que eu posso colocar a prótese? Vi, existe hoje alguns implantes que são de superfície tratada que pode colocar até em 30 dias, né? São implantes diferenciados que você pode colocar, fazer a cirurgia. Após 30 dias, você pode pôr o implante, a coroa, sobre o implante. Mas tem Uhum, implantes hoje ainda que a superfície não é tratada diferente, é uma superfície diferenciada que a gente trabalha com a maxila, que é a parte de cima, 6 meses, e a uhum, mandíbula, 4 meses. Então a gente já pode fazer a parte protética em cima desse tempo, entendeu? Para a gente entendi, trabalhar com implante em 30 dias, é um implante diferenciado, com uma superfície diferenciada, tá? Mas tem como. entendi, Hoje a gente tem uma tecnologia bem avançada. Quanto mais tempo passa, mais eles querem deixar o mais rápido possível, né? Essa parte da readaptação da protética, né? Então, certo. os implantes hoje estão bem modernos. Existe a possibilidade, mas são um pouquinho mais caros, não são implantes mais baratos, pelo contrário, né? Se você tem uma urgência de readaptar, de já colocar a prótese, fazer a parte protética com 30 dias, tem um custo mais alto. Mas existe sim Entendi. um implante que a gente consegue fazer em 30 dias. Tá, teve uma pessoa que perguntou referente a o pós-operatório, né? Você coloca o Uhum. implante, como é o pós-operatório do paciente? Tá. Normalmente, quando a gente vai fazer uma cirurgia, eu entro com a medicação profilática, né? Então, eu entro com a medicação de antibiótico, um corticoide, para a paciente não ter um problema maior, não inchar, né? Evitar o tipo de um inchaço maior, de uma inflamação pós-cirurgia. Uhum, Pós-cirurgias é igual uma extração, igual cuidados de uma extração. Não pode pegar peso, tem que ficar em repouso, não pode comer comida quente, não pode comer comida dura. Então, é comida de fria para gelada, pastosa para líquida. Se seguir as recomendações e as orientações do pós-operatório, a probabilidade de sentir dor é muito pequena, porque a gente medica para não sentir dor. Tanto que a gente tem uma uhum, cautela, eu sempre peco por mais, nunca peco por menos. Então, eu entro com medicação forte, eu entro com analgésico forte, para o paciente não ter um trauma pós-cirúrgico, né? Porque, às entendi. vezes, muitas dúvidas surgem aqui. Doutora, dói? É que fala assim, dor é subjetivo, cada um tem o seu. Mas, Uhum, assim, meus pacientes quase não relatam dor. Não tô falando que é indolor, não é isso. Existe um desconforto, porque você fez uma cirurgia, você tem que ter alguns cuidados, né? Mas, assim, sim, eu entro com a medicação para não sentir dor, entendeu? Se o paciente sim, tiver mais sensibilidade à dor, eu vou entrar com uma medicação mais forte. Eu não quero paciente com dor pós-cirúrgico. Pode acontecer, entendi. mas cada um é de um jeito, mas assim, os meus pacientes muito raro reclamam de dor pós-operatório. Sim, eu também no consultório tenho poucas reclamações. Na É bem verdade, eu falo que é interessante. muito mais simples colocar um implante do que tirar um dente. A gente estava conversando até que você Uhum. fosse tirar um dente, entre fazer uma extração e colocar um implante, você é muito mais colocar um implante, né? Sim, 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 Faço uma cirurgia, verdade. às vezes para extrair um dente eu levo, tipo, depende dos dentes, meia hora, 40 minutos, depende do que for. O implante, às vezes, para inserir um implante é muito rápido. Tenho Na até verdade, paciente. o que demora mais é a parte toda de paramentação, né? Todo aquele Exata, cuidado, né, que exata. demora mais. Que a gente vai falar um pouco sobre isso depois. Uhum. E, por exemplo, o paciente chega no consultório, ele vai para extrair o dente, você já consegue colocar o implante
Existe alguma possibilidade de repente, isso não... Você não vai... Tipo, tem pacientes que dá para colocar o implante na hora, tem pacientes que não dá. Tem. Na verdade, a gente tem que ver o fator local, né? Quando que a gente coloca o implante imediato? Quando há uma fratura de raiz ou há algum problema na região, mas que não tem infecção, né? O paciente extraiu, quebrou, fraturou, imediatamente coloca o implante, extrai o dente, põe o implante, pode fazer. O que impede da gente colocar o implante imediato é uma infecção local ou a falta de osso na região, entendeu? Mas Entendi. aí pode, normalmente, paciente na região anterior que tem que extrair dente, eu trabalho com implante imediato. Tiro a raiz, ponho o implante e ponho prótese provisório imediato. Até muito bem-vindo hoje, né? Os provisórios imediatos hoje, em locais na região anterior, é feito por conta de a gente preservar a estética da gengiva, né? Da gengiva, da parte vermelha, né? Uhum. Então, a gente põe o provisório quase imediato na região É anterior. assim. Eu não deixo o paciente sem provisório. É muito raro ter que deixar ele coladinho nos dentes do lado. E até melhor e mais favorável a gente tirar o dente, colocar o implante imediato, colocar provisório, que a estética, quando for colocar a coroa definitiva, é sensacional. Então, a gente Sim. trabalhando bem a estética vermelha, né? O trabalho fica sensacional. Nem se percebe que tem implante ali E tem na implante, região. né? Se você trabalhar com implante imediato e provisório imediato, se der, né? Na verdade, assim, nada é absoluto, né? A gente tem que trabalhar com hipóteses, mas a maioria das vezes é implante imediato e provisório imediato. E fica muito Legal. satisfatório o resultado. Eu tenho grandes resultados com esse tipo de trabalho. E até na hora de for coloca a coroa definitiva, o paciente fica encantado, porque a gente trabalha bem a papila, que é a região de gengiva, fica Uhum. sensacional. Agora, Faz só aquele não coloca. contorno natural, né? Exatamente, porque a gente preserva, entendeu? Aquele contorno. E aí, quando vai fazer a prótese definitiva, fica demais. Eu só não coloco provisório em região posterior. Não. Porque a carga mastigatória é muito forte, né? E aí a gente Uhum. pode vir a perder implante. Então a gente coloca o implante ou põe um parafusinho pro lado de fora que o paciente vai ver, que é o cicatrizador. Ou a gente coloca um tapa-implante e fecha. O paciente às vezes nem vê o que tem lá, entendeu? Entendi. E é aguardar um pouquinho, né? Já ficou às vezes um tempo sem dente, ficar mais um pouquinho para ter o sucesso, eu acho que é muito válido, né? Sim. Até Agora, se quando mesmo. eu vou fazer. Ai, desculpa, peraí. Não, Quando eu pode, vou pode falar. fazer protocolo, quando vai implante, é, uma dentadura fixa inferior, eu coloco carga também. Eu já ponho prótese, o paciente não sai daqui com a prótese móvel, com a prótese inferior móvel. Eu já sai fixa. Na região superior, eu já não coloco, porque o osso é diferente, entendeu? Então, existe Entendi. casos e casos. Provisório, Tá, bem instalado. entendi. E assim, já aproveitando que você falou a respeito de um protocolo, né? Seria colocar vários implantes na região, né? Tanto superior quanto inferior. Que foi uma pergunta de uma pessoa que falou assim: dá para colocar dois implantes no mesmo dia? Dá para colocar três implantes no mesmo dia, né? Você acabou de responder dizendo que você acaba colocando, sim, né, os Uhum. implantes e ainda coloca a prótese, né? Não deixa o paciente Sim, ir embora sim. sem. E a recuperação também, né? O pós-operatório, você acaba passando bastante medicamento para a pessoa não sentir, né, o desconforto. Porque o desconforto ele sente um pouco, mas dor que não tem que sentir, né? Aí, assim, existe uma idade, né, ideal para começar a colocar os implantes? Cessou o crescimento, pode colocar. Então, vamos falar hoje, 18 anos e 21 anos, né? Mas existe. Tudo bem aí, Vi? Tudo cai no celular. Pronto. Quando cessa o crescimento, a gente já pode colocar implante. Existem algumas indicações que a gente pode até colocar
antes do crescimento, antes dos 18 anos. Porque eu falo assim, os adolescentes de hoje já são tudo marmanjões, né? Uhum, Então, você vê um rapaz ou uma moça de 16 anos que parece mulher de 20 e poucos anos, né? uhum, Esse já está completamente desenvolvido. Aí a gente tem que analisar. Mas vou falar que acabou o crescimento, 18 anos, a gente já pode instalar. Mas isso tem que ser avaliado, entendeu? Mulher igual menina de 18, 17 anos já está totalmente desenvolvida. Às vezes a gente pode intervir cirurgicamente, mas não pode falar como algo absoluto. A gente tem que isso, avaliar, entendi. tem que ser Tá. avaliado, tá? E em relação a enxerto, quando que você coloca enxerto e se o enxerto ele realmente ele acaba protelando, né, a colocação do implante ou Quando a não? gente. Não, sim, na verdade, assim, a gente coloca enxerto numa região que não tem osso para colocar implante, né? Quando a gente faz enxerto, a gente tira de uma área doadora, normalmente autóloga Uhum, de nós, e coloca na região. Então, a gente precisa aguardar 6 meses para colocar o implante. uhum, Então, tem um tempo, tem um período que a gente precisa aguardar. Após 6 meses, a gente pode colocar, inserir o implante. Aguarda mais um tempo. Depois coloca a prótese. Então, com o enxerto, tudo é mais demorado, entendeu? O organismo tem que se recuperar direitinho para depois colocar a prótese. Então, é um entendi. tratamento mais demorado e que Uhum, paciência, não adianta ter pressa, porque senão pode vir a perder implante e perder o enxerto, entendeu? entendi. Enxerto é um pouquinho mais dolorido, depende do tipo de enxerto. A gente pode fazer enxerto autógeno, que tira o osso de nós mesmos e inserimos nós. Existe a necessidade, às vezes tem o levantamento de seio, que às vezes não precisa fazer com enxerto autógeno, tirando de nós, a gente pode usar um osso liofilizado com PRF, tira o sanguinho nosso. Existem algumas técnicas para fazer, mas tudo isso precisa de tempo. Quando eu faço enxerto, eu preciso de 6 meses para depois colocar implante, e mais 6 meses para depois colocar prótese. Então, é um tratamento Entendi. complicado, entendeu? Então, não adianta ter pressa quando faz enxerto. É tudo que tem que ter um tempo para isso. Paciência, né? Tem que ter paciência. Paciência. Na verdade, perdeu os dentes, demorou um pouquinho, tem que ter paciência, entendeu? Agora tem que Uhum, aguardar um pouquinho para a gente ter um sucesso, né? Não, entendi. Ó, o Paulo ele perguntou, que eu acho que você já até respondeu, né? eu vi ali que ele perguntou da idade, né? Não, não, ele perguntou agora a respeito de se numa região que tenha perda óssea, mesmo assim é possível fazer um implante. Tem que avaliar. Tem que avaliar. Existem estruturas anatômicas que são bem importantes, que a gente precisa avaliar se tem espaço, se tem altura, se tem qualidade para colocar implante. Então, para isso, quando a gente vai fazer. Chega um paciente aqui no meu consultório e pergunta: queria fazer uma avaliação. Sem uma panorâmica, uma tomografia, a gente não consegue fazer nem avaliação, né? Então, esses exames complementares, na verdade, não é nem complementar, é essencial, eu preciso saber se tem altura, se tem espessura para fazer implante. Na região aqui inferior, que é da mandíbula, a gente tem uma estrutura anatômica, que é o canal mandibular, onde passa um nervo bem importante aqui, que se não tiver altura, a gente não consegue colocar implante. Porque quando perde, vou explicar uma coisinha assim, quando a gente perde dente, a gente, com o tempo, vai havendo uma reabsorção óssea. Se eu não tenho função naquela região, o organismo não vai ficar depositando o osso naquela região, entendeu? Uhum, Então, o que acontece? O organismo vai reabsorvendo, vai reabsorvendo. E fica essa estrutura, esse canal mandibular anatômica, ele vai ficando cada vez mais evidente, entre aspas, né? Então, o osso vai diminuindo e ele vai ficando mais evidente. Então, se tiver muito fina essa região, a gente não consegue colocar implante. Aí tem que fazer outros tipos de técnica, que fazer lateralização, que aí é mais complicado. Então, se perder o dente, procure o quanto antes. Não deixe muito tempo. Mas assim, eu pego sim. muitos pacientes hoje, pacientes novos, que 50 anos, que usa dentadura, porque antigamente
se extraía, né? São pacientes Uhum. com trauma por conta disso. E aí, quando vai ver, a prótese mal adaptada tem reabsorção óssea. E aí você tem que partir para enxerto. Então, muitas pacientes deixam de procurar pelo financeiro, que não sabe quanto custa, e muitos pacientes Sim, deixam de procurar pelo medo. Então, às vezes, é bom você pelo menos avaliar, ver como é que está a sua prótese, para não ter problemas futuros, né? Porque quanto mais sim. você adia um tratamento, pior é o prognóstico, pior vai ser para a gente fazer o tratamento ali de implante, né? Então, quanto acabou de, assim, fez uma cirurgia, perdeu o dente, procura o quanto antes de fazer o implante para não ter grandes problemas, para não precisar depois lá para frente partir para enxerto, que é muito mais demorado e complicadinho, né? Sim, sim, até mesmo porque uma pessoa, por exemplo, aqui perguntou: ah, idoso é mais difícil de, né, de colocar o implante, né? Depende Na também. verdade, Tem vai organismo e depender organismo. do osso, né? Na verdade, é Exatamente. 100%, Eu já né? peguei Tanto que paciente. você sempre pede os exames, aí eu queria saber exatamente os exames que você pede, né, Uhum. para a gente ter, né, um tratamento adequado, né, com É, qualidade de implante. é. Na verdade, a gente precisa de uma radiografia, primordial, uma radiografia, e Uhum, uma tomografia. Porque a radiografia, a gente só consegue ver a altura, né? A gente não consegue ver a espessura do osso. Então, a gente pede uma tomografia, que a gente tenha uma noção tridimensional da parte óssea, para a gente uhum, planejar melhor a cirurgia, né? Então, eu peço a uhum, panorâmica, eu peço a tomografia e exames, na verdade, de sangue para a gente saber como é que tá, para a gente ter um pouquinho mais de cautela. Hemograma, coagulograma e glicemia, né? Para a uhum. gente ter uma ideia se está com alguma infecção, se tem algum problema de coagulação, se está com diabetes. São os exames mais frequentes que a gente pede, né? Se tiver alguma alteração, a gente pede para procurar um médico para controlar, compensar o problema sistêmico, Uhum. para depois voltar para fazer a parte do implante, Dos né? implantes, né? E aí É, volta a falar sobre a osteoporose, né? Você falou ah, no início, exatamente. né? Porque hoje, não sei o que tá, os médicos estão passando muito esse tipo de medicamento, que é o bifosfanato, né? E Uhum, ele causa necrose se a gente fizer implante ou até fazer extração. Então, uhum, muitas mulheres chegam aqui no consultório, perguntam, tem anamnese, né? E aí eu pergunto se toma algum remédio. Ah, eu tomo um remedinho por semana, mas não descreve que tá tomando. Isso é muito importante, porque eles acham que é um remedinho por semana. Igual assim, eu tomo um AS por dia, sabe? Ah, eu uhum. tomo um AS infantil. Então, passa desapercebido algumas informações que é muito importante, né? Até Quantas mesmo o vezes. hipertenso, né? O hipertenso, ele não acha que é hipertenso porque toma remédio para, né? Exatamente. Bem, É, se tiver eu entendo. controlado, não tem problema algum, né? A gente faz afere a pressão aqui, a gente, se Uhum, tiver controlado, não tem problema algum. Peguei um paciente esses dias também com extração, eu fez anamnese, não tenho problema nenhum, mas não cicatrizava, pedi para ele fazer o exame, uma extração simples, pedi para ele fazer um exame de sangue, a glicemia dele estava quase 400, ele não sabia. Então, às vezes, quando você vai ao médico ou você vai ao uhum. dentista, você acaba descobrindo alguma patologia, né, que você nem sonhava, que você não imaginava, né? É verdade, Então, é importante, porque você faz uma anamnese e o paciente às vezes desconhece que tem qualquer tipo de problema. E a é gente acaba verdade, descobrindo ali, né? Não era o objetivo descobrir ali, mas acaba acontecendo. é verdade. E assim, o Paulo perguntou se que você já falou que tem uma idade mínima, né? Uhum, uhum. E tem uma idade máxima? Não, não. Tendo osso, tá bom. Paciente controlado sistemicamente, tendo osso, tá ótimo. Eu fiz uma paciente de 94 anos. Uhum, Tem, porque eu acho que, é assim, a gente tem que ter qualidade de vida, né? uhum, E eu falo que o prazer de comer é muito grande. Então, as pessoas que estão mais velhas assim, querem ter o prazer em comer, porque uma dentadura machuca. uhum. E você não quer perder esse prazer. Quando você está envelhecendo, um dos maiores prazeres que ainda continua é se alimentar, é comer alguma coisa. Uhum. E ficar o tempo todo machucando a prótese removível, não dá, né?
Então, a É gente... verdade. Ah, tô vendo o pessoalzinho entrar aí. Oi, gente. Fábio, o Fábio que acabou de entrar agora, ele foi meu Hum. professor de especialização. Oh, prazer, Fábio. O Fábio tá aí, professor de especialização. Minha professora Michele também entrou. Tem um pessoal aí, Legal. meus amigos também, bastante gente aí. E aí eu acho que o maior dos prazeres que a gente tem quando a gente envelhece é se alimentar. Então, se você tá o tempo todo com uma prótese machucando, a gente perde esse prazer, né? Então, a Até gente tem... mesmo que eu vou só dar um adendo que não tem nada a ver com o assunto, né? Mas tem a Uhum, ver ao mesmo tempo. Uma prótese mal adaptada, uma falta de um elemento dentário na cavidade bucal, ela causa um problema, né, estomatognático, assim, absurdo. Esse tipo, a sua mastigação não vai estar adequada. Você vai uhum. mastigar, né, com, é, como que eu posso explicar? Com uma dificuldade maior, né? Então, assim, isso tudo gera um problema no seu organismo. Né? Então, Ah, você não com ganha apenas certeza. um problema em um dente, você ganha um problema no organismo inteiro, né? Aquela história que está todo mundo cansado de ouvir, a saúde começa pela boca, Uhum. né? Eu recebo, às Então, vezes, pacientes com bariátrica. Os médicos pedem para os pacientes bariátricos fazerem implantes, fazer prótese, porque eles não uhum, conseguem mastigar, às vezes, entendeu? E muitas sim, vezes, a maioria dos pacientes, tem muitos pacientes bariátricos hoje que não têm dentes posteriores, se alimentam de forma errada. Então, come comida muito, né? Não faz a digestão, porque a digestão começa pela boca, né? sim, A digestão começa pela saliva, pela nossa mastigação, fazendo o bolo alimentar. E aí eu recebo pacientes aqui que fizeram bariátricas que precisaram colocar implante, porque não tinha dente posterior. O médico precisa, você precisa colocar. Então, é extremamente importante para o sistema estomatognático mastigar direito. Então, sim, com dente, certeza. tirar um dente, só tem tantos. Nossa, faz uma bagunça, né, Vi? Você que também é Faz. ortodontista, você sabe a bagunça que faz você perder um dente, né? Eu Sim. falo, Deus não foi feito as coisas, nada foi feito à toa. Tudo tem uma Efeito função. dominó, né? É um efeito dominó. Perdeu um tomba, o outro vira, o outro gira, um desce, outro sobe, e é assim, né? A Exatamente. Aninha perguntou quanto tempo depois que você colocou o implante o paciente tem que retornar, É né? igual Aí já dente. vão duas perguntas, né? Que seria a Aham. primeira em relação a paciente que coloca apenas um implante e aquele Uhum. que coloca o protocolo, né? Que é os implantes com a Eu, dentadura, vamos pensar assim, né? na verdade, assim, não é só porque você colocou implante que você vai esquecer que tem dentista, né? Pelo contrário, cuidado de um implante é igual de um dente. Uma que a Uhum, flora da boca é a mesma que vai ter se você tirar o dente ou não, entendeu? Então você tem que ir no dentista de 6 em 6 meses. Não tem jeito. Implante, o protocolo precisa ser retirado pelo menos, eu falo pelo menos, mas a cada 6 meses ser retirado para fazer uma limpeza, entendeu? Por mais que faça a higienização Potter Pick, que a gente pede para fazer higienização, você tirando, você ainda tem alimento ali embaixo da prótese. Então, eu falo de 6 meses. Esquece que não, eu coloquei implante e não vou mais no dentista, não vou ter uhum, mais problema. Não, tem que ir, tem que fazer sim, avaliação o tempo todo, entendeu? sim. E deixa eu Então, só falar uma seis coisinha meses. aqui. Entrou uma paciente minha, que ela se Hum, chama Rita, Rita Raimond. Gente, ela foi minha primeira paciente de implante. Vocês não têm noção quanto a gente riu para fazer implante, porque eu até dancei para ela. Bom, voltando aqui. Tem um paciente que falou, você falou de paciente descompensado. O que é isso? paciente descompensado é paciente com diabetes, com pressão alta, e a parte sistêmica, que a saúde dele não está boa. Então, isso é paciente descompensado. Paciente que tem Uhum, algum problema sistêmico. legal. E o implante pode ter cárie? Não, não. Implante pode ter uma periimplantite. Então, pessoas que têm doença periodontal, que tem dente, que tem implante, a bactéria pode ir para o implante. Pode perder implante, sim. Então, não tem cárie, mas pode ter uma periimplantite. Igual uma pessoa pode ter periodontia, pode ter uma periimplantite. Então, pode perder implante. Entendi. É uma infecção do implante, então pode perder implante.
Então, é Sim. primordial fazer uma boa higienização. Escovar os dentes, passar fio dental na região, é extremamente importante. Tem que manter a higienização. Entendi. Tem. A Liz, ela perguntou como a parte estética do implante total é escolhida? O paciente participa desse planejamento? Na verdade, quando a gente vai fazer o provisório, o paciente já, a gente já, na verdade, envolve um monte de fatores, dentes vizinhos, né? Mas o paciente, assim, ele o tempo todo ele diz se está gostando ou não. Então, é um trabalho em parceria, dentista, protético e paciente. Não está gostando da estética, a gente vai alterar, não tem jeito. Mas a gente Certeza. faz muita harmonia, né? A gente tem que ver o formato do rosto, o formato dos outros dentes. Então, tem uma série de fatores que a gente vai envolvendo para a gente ver como é que vai ficar na estética, né? Então, às vezes, o implante ali está numa região favorável, que fica extremamente satisfatório. Às vezes, está numa região que precisa de uma enxertia de gengiva, então a gente precisa trabalhar de uma outra forma, entendeu? Então, o Entendi. paciente participa sempre, 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 sempre. Não tem como a gente deixar ele de lado, né? É quem tem que gostar é o paciente, não é o dentista. E eu sou muito chata com relação, às vezes, a isso. Às vezes eu tenho que repetir, se não tô gostando, eu vou mandar fazer de novo. Eu vou mandar até ficar satisfatório. O paciente não gostou, eu vou mandar fazer até ficar satisfatório. Entendeu? Quem tem que Sim, gostar é o paciente. Quem vai é com não tem jeito. verdade. Eu Isso posso é gostar e ele verdade. não, ou ele pode, eu posso não gostar e ele pode gostar. Então tem que Sim, ser do agrado dele, não tem jeito, completamente. O Paulo né? perguntou: hoje os materiais, eles são. Deixa eu ver aqui são equivalentes? Hoje os materiais são equivalentes? Corro o risco de fazer o implante com material de qualidade inferior? Não, todos os materiais hoje são de titânio. Então, existem várias empresas, né? Existem empresas nacionais que trabalham sempre com o mesmo implante. O que pode acontecer de um ou de outra diferença é o componente, mas isso aí é a parte mais a parte do dentista. Mas todas as empresas trabalham com titânio ou alguma coisa de diferente com relação ao tratamento do titânio, mas todos são titânio, entendeu? Na verdade, é aquilo que você falou no início, né? Vai depender se a Do pessoa, na tra... verdade, do tratamento, se ela quer mais rápido ou se ela quer no tempo é, ideal, né? Que a É, gente chama. porque o que modifica o implante é o tratamento de superfície. Então, tem tratamento, tem os implantes que a gente consegue reabilitar em 30 dias, e tem implante que a indicação é de 6 a 4 meses mesmo, entendeu? Então, o que muda, não o titânio, mas sim o tratamento que uma empresa faz de superfície que consegue fazer a cicatrização ficar mais rápida. Essa é a Entendi. diferença, entendeu? Tá. Quantos implantes eles são necessários para colocar uma prótese, um protocolo, né? Aquela dentadura fixa? Superior, pelo menos 6. Inferior, a gente consegue colocar 4. Mas assim, no mínimo 4. Eu gosto de colocar inferior de 4, 5, 4. Depende muito, mas assim, menos que 4 inferior não dá. E superior, menos que 6 não dá. Entendeu? A gente Entendi. trabalha. Eu prefiro trabalhar com mais do que com menos, para a gente Certo. distribuir a força da mastigatória com relação aos implantes é extremamente importante, entendeu? Então eu falo que o implante é biologia e física, você tem que distribuir a carga de maneiras adequadas para a gente ter um resultado duradouro. Se a gente trabalha Entendi. de forma, distribuir de forma errada e não ter uma distribuição certa, a gente pode vir a perder implante e ter problema com a próstata e ter que refazer. É complicado, né? Aí, A Liz perguntou: o implante tem prazo para troca após implantado? se houver perda óssea, a gente troca. Mas assim, o que normalmente troca é a prótese, a coroa que É a fica por. prótese. Porque desgasta, Sim. né? Não tem jeito. Vamos supor, um protocolo hoje dura uns 7, 10 anos. É igual uma dentadura que você vai usar que você precisa trocar. Uma cerâmica é difícil trocar só se houver fratura, entendeu? Mas um protocolo de resina a gente tem que trocar sim, porque tem desgaste, né? Então, de mais ou menos uns 10 anos, a gente troca uma prótese. Sim. Agora, prótese, o implante, se tiver bem implantado, normalmente, se você tiver. Hoje a gente usa muito.
implante Cone Morse, então não existe quase perda de osso em volta do implante, né? Então são implantes mais modernos. Então dura Certo. muito tempo. Assim, a gente fala que paciente jovem, por isso que a gente tem que ir sempre ao dentista, a gente tem que fazer ajustes oclusais para manter o implante o mais tempo possível na boca, entendeu? É Sim. que a gente percebe que hoje as pessoas, na verdade, assim, o dente que mais se perde é o primeiro molar, né, Vi? Que é o primeiro Sim. dente que as crianças nascem, que é permanente, e aí não tem uma boa higienização. Até mesmo por falta de informação, né? Porque Exatamente. muitos pais chegam, ah, esse dente tá com uma cara e pode arrancar que vai nascer outro. Aí eu falo, esse Uhum. dente não vai nascer outro, já Bebeu muito. nasceu permanente. É, É bem exatamente. complicado, E é o né? dente que mais se perde. E aí a gente coloca, quer dizer, uma paciente com. Normalmente, o paciente que perde o primeiro molar é 18 anos, 19 anos, porque foi deixando, foi deixando, foi deixando, fez canal, não cuidou direito, aí partiu para implante, né? Então, a gente tem que controlar bem a oclusão para não ter grandes problemas, né? Tá. Outra coisa que eu vou falar que também eu tinha esquecido, é pacientes com canal tratado. Se tiver que retratar canal, eu não retrato, eu peço para colocar implante, entendeu? Porque canal Entendi. bem tratado, a durabilidade dele é uma média de 10 anos. Imagine Uhum. retratando um canal. O ideal já é partir para implante. Sim, né? Ô, doutora, é outra coisa. Ah, teve uma pessoa que perguntou. Hum. Aí fica a seu critério. Ele fala assim, e sei que isso depende de vários fatores, mas poderia dar uma ideia de quanto custo, né, o preço médio para fazer implante de um dente? Então, eu falo que hoje o implante não é tão mais caro, entendeu? Se popularizou um pouquinho mais, antes era mais caro, mas uma média fica difícil falar assim, porque cada caso é um caso. Vai ver se depende de enxerto, se vai depender, se o paciente vai querer aquele implante que vai ser mais rápido, entendeu? Então, o ideal seria fazer uma avaliação. Porque às vezes precisa, paciente tem 3 dentes, perdeu 3 dentes. E aí não quer fazer implante unitário, quer fazer uma fixa. Aí é outro valor. Então fica Sim, bem difícil passar valores assim. na Fica... verdade, nós damos várias opções, né? Dependendo Exatamente. do caso, várias É, opções de é. tratamento, e aí a pessoa escolhe qual que é o que melhor se encaixa para ela, né? É avaliar, né? A gente tem que Sim, avaliar. Se o paciente é jovem, às vezes eu prefiro não fazer uma fixa, eu prefiro fazer por elemento. Se o paciente é um pouquinho mais velho, então depende, a gente tem que depender a qualidade óssea, a gente tem que depender a idade, depende de uma série de sim, fatores. É difícil até passar valores, que cada caso é um caso, entendeu? sim, Individualizar o tratamento, a gente não consegue fazer um protocolo de tratamento para todos. Pelo contrário, a gente sim. individualiza todos, né? Sim. Outra pergunta foi: ficar com a prótese temporária, além do tempo necessário, pode ser prejudicial? Uhum. Sim, pode ser prejudicial. A prótese, eu vou falar de um provisório primeiro. O provisório é de resina, então ela é porosa, ela tem mais bactérias, é mais difícil de higienizar, então pode ter problema. Uma Uhum, prótese removível, mal adaptada, pode vir a perder osso, entendeu? Porque você vai ficar uhum. batendo na região, pode perder osso, então é desfavorável. Então, tem tempo para tudo, entendeu? Eu já coloquei provisório em paciente que durou provisório, que durou Sim, 6 anos. E ele vinha para arrumar essa prótese. Teve uma hora que não teve mais jeito, ele perdeu os dentes. Porque perde, entendeu? é Então, verdade. na verdade, adia um problema. Você está protelando um problema para ser resolvido. Que o ideal é resolver logo. E aí, quando vai ver, quando você protela um problema, tá maior do que você se tivesse resolvido antes. Com certeza. E assim, só para a gente, acho que temos quanto tempinho? Uns Ah, 15 já uns 15 minutos ali, é. né? Mas eu queria falar um pouquinho sobre o que nós estamos passando hoje, né? Que é Uhum. a quarentena, o Covid, os implantes, eles se encaixam nos essenciais, né? Tratamentos essenciais. Vi, eu não tenho feito, de verdade. Eu vou falar assim que é uma cirurgia eletiva. Então, se puder protelar, eu vou protelar.
Tem paciente que, na verdade, perdeu uma dente na região anterior, de perder um incisivo, aí não tem como, eu vou fazer, entendeu? Mas pacientes que tem que perdeu o molar, eu vou esperar, eu não vou fazer isso agora. É tudo muito novo, a Covid é nova, a gente não sabe ainda muito bem o que está se passando, como é que está lidando com tudo isso, entendeu? Uhum. Como é uma cirurgia eletiva, vamos aguardar, não tem necessidade. Agora, se realmente for uma cirurgia, eu falo que emergência, né? Se cair, perder um dente anterior, eu vou fazer. Eu não vou deixar. Claro, Não tem como você deixar um paciente sem um central por causa da Covid, né? Agora que tá todo sim. mundo usando máscara, vamos dar máscara, né? Melhor, né? É verdade, é verdade. Até Mas mesmo assim, porque quando fazemos implante, né? Quando fazemos, olha, eu não faço implante. Quando hum, você faz implante, a forma de você ter todo o cuidado com a paramentação sempre existiu, né? sempre, na verdade, o campo cirúrgico de um implante é um cuidado que não vai mudar se vai ser Covid, se não vai ter. A gente usa tudo, é paramentação, é tudo estéreo, luva estéreo. Então, o campo cirúrgico de um implante é fundamental para a gente ter sucesso, né? Uma que a Sim, flora, a gente vai mexer com o osso, a flora bucal é extremamente contaminada, então a gente trabalha para não ter problemas, entendeu? A gente usa kit cirúrgico, a luva estéreo, então, é outro tipo de tratamento. Então, é uma cirurgia mais com biossegurança extremamente elevada, entendeu? entendi. Até por uma paramentação, a gente tem que tomar cuidado para não contaminar. A gente não pode encostar em nada. Então, não vai mudar. De uma Covid ou não, é a mesma coisa. Não muda, entendeu? Se eu fosse fazer uma cirurgia, não muda. Eu só não vou fazer paciente que está com sintomas da Covid para minha segurança também, né? Então a gente tem Sim, que tomar cuidado com a nossa segurança. A gente vai fazer tomando cuidado com o paciente, mas a minha segurança também é importante, né? A da minha com e dos certeza. funcionários que estão da clínica, né? Então a gente tá, assim, se for para fazer, só se for de extrema cautela, né? De urgência de estética. Fora isso, a gente Sim. não vai fazer. Outra pergunta que eu lembrei agora, que aparece alguns casos no consultório, é paciente que coloca um protocolo, né? Não Uhum, vamos pensar apenas em um dente, vamos pensar em um paciente que está usando aquela dentadura fixa, né? Com os implantes. Tem bruxismo. uhum. Você coloca uma placa de bruxismo nele e porque, por Coloca. exemplo, hoje eu atendi uma emergência no consultório que ela trincou a prótese dela. O que acontece é o seguinte, Vivian, quando a gente põe implante, a gente perde a noção de força. Sabe aquela sensação de você querer morder alguma coisa? Fala, que gostoso, quero morder. Essa percepção de querer morder, que é do ligamento periodontal que a gente usa de um dente, a gente perde, porque quando a gente perde o dente, a gente perde o ligamento periodontal. O ligamento periodontal é extremamente importante para a gente ter aquela sensação. Vou explicar uma coisa: quando a gente está comendo um feijão e tem um caroço do feijão, tem aquela pedrinha no feijão, quando a gente vai fechar a boca, de repente a gente tem que abrir a boca. Isso daí foi uma mensagem que teve do ligamento periodontal para o cérebro mandou de volta para a gente abrir, para a gente não quebrar nosso dente, entendeu? Uhum, Quando a gente põe implante na nossa boca, a gente perde essa noção. Tanto que se o paciente colocar um protocolo superior e inferior e morder o seu dedo, ele pode arrancar seu dedo. Ele não tem noção de uhum, força, entendeu? Então, a gente tem que colocar placa de bruxismo, sim, porque ele perde completamente a noção da força que tem. Tem um uhum, paciente que o bruxismo dele é extremamente avançado, já pedimos para colocar a plaquinha, porque às vezes acontece dele estar com tanta força de quebrar a prótese, entendeu? A prótese aguenta uma carga mastigatória, mas às vezes a força que a gente aplica é tão grande que não vai suportar tanta força, né? Porque a força é muito grande. sim, Eu até brinco com os pacientes que eles estão com um protocolo, cuidado para não morder meu dedo, porque eles não têm noção. Às vezes é eles vão verdade. fechar a boca, tá mordendo o dedo, mas não tem nem noção que tá mordendo. Entendeu? Eles perdem noção completamente de força. Entendi. Então, tem que usar placa. E hoje placa, todo mundo tá usando, né, Viva? A gente tá numa fase
que todo Ixi, mundo agora, tem. ainda mais agora, né? Tem uma parafunção, né? Eu tenho apertamento. Se eu não dormir com placa, no dia seguinte eu acordo morrendo de dor, entendeu? Então eu tenho muitos pacientes aqui na clínica que tem que colocar placa, que morre de dor, coloca a placa, fala, nossa, como melhorou. Então a gente pode aplicar nos pacientes de protocolos, pode aplicar botox, deve aplicar botox, entendeu? E placa. Botox também é um aliado muito forte para quem tem protocolo. Ah, legal. Tem que Até usar. mesmo porque, assim, essa parte de placa, né, eu acho super interessante, porque as pessoas têm enxaqueca, né, Uhum. pensando até mesmo fora do implante. As pessoas têm enxaqueca e elas não têm noção que, às vezes, vão procurar um neurologista, vão É, procurar um monte de medicação e, às vezes, é por conta da própria a mordida dela, né? Às vezes tem uma é. mordida cruzada que nem sabia que tinha e tem que usar aparelho por conta disso, né? E aí a placa, né? Como eu sou um pouco ortopedista, né? A gente Uhum. quase não usa placa de bruxismo, a gente usa um outro mecanismo, né? São aparelhos móveis, Usa né? pista? Que Pista que usa? pista, Hum. pista, né? E Uhum. a gente vai ajustando a pista conforme o paciente vai avisando, né? O paciente vai falando, olha, melhorei aqui, tô ainda sentindo um pouquinho de dor de cabeça. Perguntamos quantos episódios de dor de cabeça a pessoa teve, Uhum. né? Então, ele vai melhorando bastante a enxaqueca, né? No caso de implante, sinceramente, eu não sei nem responder se existe essa possibilidade, eu acredito que não, né? De usar uma pista, Uma é pista placa não. de bruxismo mesmo. Uhum. É uma placa de bruxismos mesmo para, né? Porque realmente a maioria, principalmente uma pessoa que perguntou aí referente a idoso, né? Idoso, ele tem um bruxismo, né? E eu acho que já tem que sair com a prótese, o protocolo em cima já a placa, Da placa, ou até né? aplicar uma toxina na região, para já dar uma aliviada Isso. na força, porque a força que a gente aplica é muito grande, entendeu? A carga mastigatória, Então, sim, verdade. é. E aí a gente precisa colocar placa. É para a gente manter Uhum. a vida do implante por mais tempo. É fundamental. Sim, Extremamente verdade. importante. Assim, a Liz, desculpa, só te cortar, é que a Liz perguntou faz um tempinho se precisa de algum cuidado especial com a prótese além da escovação. A Sei que você gente falou pede, disso lá. a gente pede para quem usa protocolo usar uma maquininha que chama Waterpik, que é um jatinho de Uhum, água que a gente consegue colocar embaixo da prótese para fazer uma higienização. Porque é mais difícil mesmo, né? Fazer uma limpeza uhum, de um protocolo sem essa maquininha, porque só o bochecho não resolve. E a gente não consegue, às vezes, colocar escova na região, ou precisa colocar um outro tipo de escova. Então, o ideal é usar esse equipamento. É uma maquininha que pode comprar. Você normalmente compra na internet ou pode comprar em farmácia. Farmácia é um pouquinho mais caro, que chama Waterpik. Tem gente que não gosta nem de usar fio dental, usa esse daí, usa o Waterpik. Então, faz uma bagunça, mas é excelente. sim, Tenho aqui, sim, eu eu já fiz imagino. um teste em mim, faz uma bagunça, mas é ótimo para limpeza, entendeu? E o Sim. melhor aligado, Vi, de nós é escovação, fio dental. Então a gente tem que manter a higienização perfeitamente. Criar o hábito, né? Porque eu falo que muita gente não tem o hábito de ter uma higienização. Então, depois que a gente cria o hábito de para manter. Vou falar uma coisa para você também. Nada substitui dente. Entre dente e implante, infinitamente dente. Entendeu? Então, vamos manter os nossos, né? Na verdade, é aquela história. Quem perde um dente valoriza os outros que Exatamente. tem, né? E quem coloca o implante valoriza os dentes que ainda tem, porque ele sabe que Uhum. nunca vai ser, não se compara, né? Não, Por não, não mais se... perfeito que fique, não se compara. Eu falo assim, foi o mais próximo que chegou de dente, mas não é dente. Não, Não, não é não dente. mesmo. É Então, verdade. vamos cuidar dos nossos, né? Ó, tem bastante gente entrando. Tiago, que é nosso protético aqui. Bem-vindo, Tiago. Tem o pessoal, meu primo tem uma clínica lá em Los Angeles. Tá Ah, que fechado. legal. Ele acho que vai fazer uns 2 meses também que tá fechado. Que lá
lá tá todo mundo de quarentena mesmo. Aqui no Brasil você vê muita gente na rua, né? Sim. Mas lá ele falou que tá tudo fechado. Aí ele me mandou uma É, mensagem aqui, conhecer a clínica. Não conheço a clínica dele lá ainda. Preciso ir conhecer. sim. Bom, acho que a gente pode encerrar a nossa live. Acho que respondeu Obrigada. bastante perguntas. Adorei, adorei demais. Adorei a Eu participação também de todo adorei. mundo. Foi muito legal, viu? Para de ter vergonha, isso é excelente. É excelente. Ela tava morrendo de A, vergonha, gente. Ela a falou assim: primeira estou morrendo de live. vergonha. Eu E tô a primeira tremendo, você live de acredita? muitas, de muita, muito legal. Tá? Achei uma live muito, muito legal, assim. Um bate-papo muito, muito bacana. Espero Eu ter também esclarecido gostei. algumas dúvidas. Também gostei bastante, agradecer pelo convite. A Vivian fez o convite para mim, eu fiquei meio assim, ah, Vi, vamos, vai, vamos, vai, vamos, vai. É, E aí a mas gente é assim mesmo. acertou e foi ótimo, foi maravilhoso. Obrigada pelo Ah, convite. então tá bom. Tá, joia, gente. Obrigada a todos vocês, tá? Sigam a doutora Carolina, que ela é excelente doutora. Eu conheço ela há muitos anos, Obrigada. né? E Semana que vem eu vou fazer mais uma, acho que com odontopediatria com a doutora Rogéria. Tá bom? Ah, a doutora Rogéria tá aí, ó. Doutora Rogéria, parabéns, Vivi. A próxima é ela que fará a live comigo, se Deus quiser. Tá bom? o convite foi ao vivo ou você já tinha falado com ela? Não, eu tinha falado com ela, eu sempre Ah, falo tá. alguns dias antes. Ah, Entendeu? tá. Ela é excelente odontopediatra, gente, uma referência perfeita, assim. Uhum. Tá? E, doutora, vocês falaram do prazo de troca das próteses? Sim, falamos, Falamos, entendeu? Thiago. Mas fala de novo, porque ele não viu, a gente tem alguns Pelo menos segundinhos. 10 anos antes disso. De 8 a 10 anos, até antes a gente troca, a gente tem que avaliar, mas mais de 10 anos não pode ficar na boca, não. Uhum, entendeu? Tá certo, então, gente. Um beijo. Beijo, Carol. Beijo a Beijo, todos. Vicky. Obrigada. Boa Beijo, tchau, noite. tchau. Tchau. Boa noite, tchau, tchau.